depois vamos navegar na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Ou, em outra tradução, do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Grande pergunta, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ou da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não for a vontade dele, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava ser aquecida. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, ou seja, amarrassem, a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno ou fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados, foram amarrados com as suas capas, seus calções, chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Essa tradução, ela não é muito boa no que diz respeito a essa última expressão. Vocês coloquem semelhante
ao Filho de Deus ou semelhante ao próprio Deus. Essa é a tradução perfeita, ok? Por uma insegurança qualquer ou por outras razões que não cabe agora tratarmos, pois isso aqui não é um seminário, eles escolheram os tradutores de colocarem filhos dos deuses, ok? Mas na verdade o que ele queria dizer era, né, ele tem uma forma, e a forma que ele possui, esse quarto homem, é a forma de um Deus, de Deus como se estivesse em carne. Dá para entender? Essa é a tradução correta. Podem fechar a Bíblia ou mantê-la aberta e tomar assento em nome de Jesus. Eu me baseei aí em Daniel apenas para formar um retrato, ok? Qual é o retrato que nós precisamos construir aqui para depois irmos para uma outra parte da Bíblia? Extremamente importante e correlacionada a essa cena, mas muito poucos percebem essa correlação. E devido à importância dessa correlação para nosso enlevo espiritual, eu vos trago essa mensagem destacando a correlação. Mas em primeiro lugar, vamos ao retrato. Qual é o retrato que Nabucodonosor olha e vê? Ele vê não 3 homens, como havia sido atirados na fornalha. Ele vê um outro homem, que ele chama de um Deus na forma de homem, um Deus na forma de carne. Então nós temos o seguinte retrato, o retrato de um Deus que confiou nesses 3 homens, e por confiar tanto nesses 3 homens, o próprio Deus desce do céu, sai do seu trono, transforma-se em imagem do próprio ser humano, em forma de carne, e entra naquela fornalha, formando o retrato não mais de 3 homens. Em primeiro lugar, isto acontece por causa da grande confiança que estes 3 homens tinham em Deus. Eu já disse aqui algumas vezes a vocês que há uma diferença absurda entre nós crermos e nós confiarmos, né? Nós podemos crer em múltiplas coisas, mas só iremos confiar naquele que você ou eu, nós tivermos um relacionamento. Se não tivermos um relacionamento, é porque não conhecemos a pessoa. E se não conhecemos, é mentira a afirmação de que eu o conheço ou eu a conheço, não é? Ou eu confio ou deixo de confiar. Isso é mentira. A base da confiança está no relacionamento. A base da confiança está na comunhão, está no conhecimento. O nível de conhecimento do próprio Deus que esses 3 jovens manifestam espantou ao próprio Deus. Porque houve uma pergunta aqui, né? Qual é o Deus que será capaz de vos livrar das minhas mãos? E os 3 se levantaram e disseram com a cara mais purificada do mundo. Eles disseram: sobre este negócio, nós não temos nada que conversar contigo. Misericórdia. Eles estavam falando com o homem mais poderoso da terra. Era, na atualidade, o exército detentor do maior grupamento militar do planeta.
dizer na cara do rei, diante do exército, diante do povo daquele rei, diante das outras nações, sobre esta pergunta, sobre nós não temos que tratar esse negócio contigo. Mas uma coisa nós temos que te dizer: se tu queres saber qual é o Deus, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele nos poupa da tua mão. Agora, fique Deus sabendo de uma coisa: se Ele não quiser nos poupar, Ele pode ter certeza que nós não vamos dobrar o joelho para esse boneco. Uau! Tinha muita religião hoje que tinha que fechar a porta, né? Tinha que fechar a porta. Não sei como alguém pode ler um negócio desse e ainda continuar com uma religião aberta, cheia de bonecos, né? Uma indústria de bonecos ensinando as pessoas a dobrarem os joelhos. Fica difícil até de entender o ser humano. Nós não temos que tratar contigo esse negócio. Mas se já que você perguntou quem é esse Deus, é o nosso Deus. Ele tem poder para nos livrar da tua fornalha. Mas se Ele não quiser, Ele fique sabendo. Aí é que está a confiança. Aí é que está aquela fé sacrificial, não é? Em que o homem respeita tanto a vontade de Deus, que ele está disposto a entregar a própria vida para Deus. Ele está disposto a glorificar a Deus derramando seu próprio sangue. Uau! Na história do cristianismo, nós vimos muito isso acontecer nesses 2 milênios. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus tomaram a decisão diante da morte de não negarem a Deus e resolveram glorificar a Deus através do derramar do seu sangue. Uau! E isso mexeu com o trono de Deus, a ponto de Deus tomar a forma humana, a imagem humana, o tamanho humano, e Ele adentrar àquela fornalha, que eles estavam sendo amarrados, atados de pés e mãos e atirados dentro da fornalha. Uma fornalha de um fogo tão incandescente que aqueles que transportaram foram os primeiros a morrer. Os que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram na fornalha, no que eles abrem a fornalha, a língua de fogo lambe a cada um deles. Nem por isso Deus poupou os 3 da fornalha. Deus pode te poupar de uma provação ou te poupar dentro da provação. Deus é soberano para saber o que é melhor para a tua comunhão com Ele. É você enfrentar a provação e Ele impedir que o fogo da provação te destrua, toque, queime você, marque a tua vida, ou Deus entra contigo dentro da fornalha. Ele decide. Ou Ele te poupa da fornalha, ou te poupa dentro da fornalha. E Ele resolveu poupar a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ele quis que Nabucodonosor, ele quis que todas aquelas nações que estavam ali, milhões de pessoas de joelhos dobrados, ouvissem Nabucodonosor dizer: mas nós jogamos 3, agora me aparece um 4º homem, e este 4º homem, ele tem uma forma, e ele tem uma forma humana, mas o semblante dele
É o semblante de Deus. Uau! Uau! Interessante que Deus, grava o que eu vou te dizer, Deus confiava extremamente nos três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o Senhor confiava muito mais no quarto homem. Pois foi um quarto homem que Nabucodonosor viu. Ele confiava muito mais no quarto homem da fornalha. Por quê? Porque o quarto homem da fornalha é quem tinha o controle do poder do fogo. O quarto homem da fornalha é quem estava na liderança dos três. Ele é quem tinha soberania sobre os três. No momento que o quarto homem da fornalha está e entra na fornalha, ele consegue manter as chamas incandescentes da fornalha vivas para que todos vejam e sintam, menos os três homens que estão lá dentro. Eles não vão sentir as chamas. Imagina o poder desse Deus. Por isso que ele se chama de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ele resolve anular, cancelar o poder do fogo apenas para os três. Mas a visualização é de que lá está o fogo. E lá estava o fogo. E quem quer que abrisse a tampa da fornalha ia ser lambido pelo fogo. Na prova que podem colocar você, Deus pode transformar essa prova num livramento. Por quê? Porque esse texto nos mostra que o lugar mais seguro da Babilônia para os três judeuzinhos era a fornalha. Ninguém conseguiria alcançá-los na fornalha. Aquilo que se imaginou na mente de Nabucodonosor e todos ali, que seria o fim deles, pois foi o agasalho, foi o abrigo, foi o lugar de proteção. Muitas vezes as pessoas preparam para nós um grande laço, uma grande armadilha, por não conhecerem a Bíblia, que diz que aquele que abre a cova é preso por ela. Aqueles que abriram a cova para Daniel morreram dentro da cova. E Daniel saiu da cova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu posso te afirmar que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles representam na Bíblia Sagrada alguns homens que eu quero me referir a eles. E no final nós vamos descobrir se esse quarto homem era somente Deus ou ele representava alegoricamente alguém mais. Aleluia. Não se espante se você concluir no final da mensagem que aquele quarto homem representa o teu chamado, o teu ministério, a tua vida. Vem comigo passear na Bíblia. A Bíblia fala de 3 Josés. Você entende o nome de José no hebraico? Para você entender, tem que ir lá em Gênesis e ouvir Raquel, né, elegendo
o nome José para seu filho. E ela explica por que ela elegeu José. Porque José no hebraico quer dizer um filho a mais que Deus me adicionou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isto tem uma repercussão gloriosa na Bíblia. Por quê? Porque há pessoas que não gostam do nome José. É muito comum ouvir pessoas que se chamam José e dizerem: eu gostaria de um outro nome, não é? Eu acho um nome sem graça, eu acho um nome isso, aquilo. Mas depois dessa mensagem você vai ver que José é um dos nomes mais lindos que pode existir na vida de alguém. Aleluia. A Bíblia fala do primeiro José. Abre lá em Gênesis 45. Esses Josés aos quais eu vou me referir, eles, em linguagem alegórica, eles estão em proximidade de semelhança a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok? Sem problema? Sempre guardando isso de memória. Gênesis capítulo 45, versículo, aleluia, versículos 5 a 7. Diz a palavra de Deus assim. O que eu vou ler agora fala a respeito daquele momento crucial em que José do Egito vai revelar-se para os demais irmãos. Até este ponto, ele ainda não havia se revelado. Os irmãos não reconheceram. Mas ele agora vai se revelar. E vamos ver o mistério que está aí. Então José, versículo 1, vamos começar do 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Aleluia. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos que cheguem a mim. E chegaram-se então a ele. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, porque eles estavam em pânico, totalmente tomados de pasmo, tristeza profunda e esperando uma sentença de morte. José tinha poder para matá-los a todos, vingar-se totalmente de todo o mal absurdo que eles haviam feito. Mas olha a visão de José, e é isso que vai fazer esse primeiro José se identificar com Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que Deus confiou totalmente. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida. Vida de quem? Vida na humanidade. Mas não só a vida na humanidade, porque ainda faltavam 5 anos de fome. Já haviam, daqui a pouco vocês vão ler no outro versículo, havia passado 2 anos de fome. Eram 7 a profecia, a revelação do sonho. Faltavam 5. E a terra estava sucumbindo, as nações estavam sucumbindo a 2 anos sem chuva.
sem produção agrícola. E quem havia estocado a produção agrícola na terra? José, através do Egito. E ele diz: nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservar a vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aqui, José está falando sobre a vida da humanidade. Ele tinha no controle das mãos dele, ele tinha no controle da autoridade dele, a vida do homem na terra, por causa da crise de fome. Ele entendeu que ele foi vendido pelos irmãos, apesar dos propósitos mesquinhos dos irmãos, ciúme, inveja e etc. Apesar desses propósitos terem sido verdadeiros, esses propósitos escondiam um propósito sublime do próprio Deus. Do próprio Deus. Aquela hora na vida de José era uma hora fundamental para a continuação da vida na humanidade, por causa da monstruosidade da crise de fome, da ausência total de chuvas e de produção de alimento. Lembre-se que a sociedade hoje é tecnologizada, é industrial. A desse tempo não era. Era baseada na agricultura, na pecuária. Ou seja, eles tinham uma vulnerabilidade muito maior. Deus colocou, José está dizendo, Deus me chamou para esta hora. Eu fui vendido por vocês para esta hora. Eu fui vendido porque Deus confiou em mim a preservação da vida da humanidade. Uau! Que chamado lindo! Que chamado glorioso! Porque já houve 2 anos, próximo versículo 6, 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Ou seja, não vai haver plantio e nem colheita. Uau! Versículo 7. Pelo que Deus, aí ele vem dar o segundo motivo. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. O que ele está dizendo aqui? Que Deus confiou em José a preservação de Israel. Tudo que Deus falou a respeito de Israel, todos os planos de Deus revelados para Abraão, para Isaac, para Jacó, Deus confiou nas mãos de José não só a preservação da humanidade, mas a preservação do próprio Israel, que estava começando embrionariamente a ser construído como nação, a partir daqueles homens que estavam diante de José. Todos eles eram patriarcas. A nação de Israel tem origem nesses patriarcas, que nascem da descendência de Jacó, que por sua vez é da descendência de Isaac, que por sua vez Isaac é o filho da
promessa feita por Deus a Abraão: na tua descendência. Aleluia. Então Deus estava preservando a posteridade de Jacó. Deus estava preservando a linha descendente de Jacó, descendente destes patriarcas que eram filho de Jacó, e o próprio José também era filho de Jacó. Não só preservar a sua descendência de José, mas a descendência de cada um outro patriarca do próprio Israel. Não se esqueça que Deus havia já mudado o nome de Jacó para Israel. Vocês estão entendendo? Isto tem um significado profundo. Isto mostra que, à luz daquele quadro, daquela cena, sempre o que eu disser, olhem para o quadro. Olhem para 3 homens que tinham total confiança da parte de Deus, e de repente aparece um 4º homem, em forma de homem, mas era o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja. Não percam a imagem daquele quadro. Apareceu o primeiro José, o primeiro a quem na história bíblica Deus irá entregar a ele um grau de confiabilidade do destino da humanidade, do destino da própria nação de Israel. Uau! É o primeiro José. Qual é o segundo José na Bíblia? Abre a Bíblia em Mateus. É o famoso José, marido de Maria. Lembram desse José? Sim ou não? Ela não era desposada de José quando ela ficou grávida, né, do Espírito Santo de Deus? Hein? Aleluia. Abre em Mateus capítulo 1. Nascimento de Jesus Cristo. Não vamos ler porque o texto é bem grande, né? Vamos logo para o capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. Jesus nasceu em Belém da Judeia? Sim ou não? Sim, nasceu em Belém da Judeia. No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Se convencionou no meio das religiões falar de 3 reis magos, né? Não há prova alguma de que eram reis, não há prova alguma de que eram magos, né? Eram sábios, né? Mas não há prova de que eram magos, não há prova de que eram 3. Por que se dizem 3 nas religiões de um modo geral? Porque eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Fora do ouro, do incenso e da mirra, não há sinal de 3. Né? Do ponto de vista literal da Bíblia, não existem 3 reis magos, não existem 3 magos nem 3 sábios. Existem 3 presentes que podem ter sido dados por 4, 5, 6, 2, né? Mas convencionou-se botar aí um número 3 na história. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém com Herodes também perturbou-se. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito no livro do profeta: e tu, Belém,
terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. És a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E os enviou a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Adore nada, ele queria matá-lo, o menino, né? Sabemos disso. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo, e entraram na casa, e acharam o menino com Maria, sua mãe. Ou seja, essa historinha de uma parte do cristianismo dizer que Jesus nasceu no estábulo, no meio do esterco, dos animais, isto não passa de uma história, sem nenhuma base bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha o versículo: e entrando na casa, ok? Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, cuidado com os sonhos de vocês. Crie um caderninho no quarto de vocês, cada sonho anote, ok? Deus revela, é divina revelação. Muitos sonhos que nós cristãos temos, muitos são divinas revelações de Deus. É Deus se comunicando contigo através da linguagem dos sonhos. É a linguagem mais comum, né, depois da Bíblia, que Deus se comunica com o povo cristão, são os sonhos. Para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Agora vem o que importa. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Olha aí o segundo José. Olha o Sadraque aí. Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Para aí. Esse é o segundo José. Ele está naquela imagem vista por Nabucodonosor em termos figurados, como alegoria. Mas ele está ali. O que é que Deus quer te mostrar? Quer te mostrar que, traga à memória que o primeiro José foi comissionado por Deus, recebeu a missão de Deus de preservar a vida da humanidade, a vida de Israel, a vida dos patriarcas, a descendência dos patriarcas. O próprio Jesus estava nessa descendência. Sim ou não? Jesus não é filho de Davi? Não é da descendência de Davi? Aleluia. O próprio Senhor estava nessa descendência. O primeiro José, ele recebe da parte de Deus um grau de confiabilidade tão imenso que poucas vezes se vê na Bíblia um paralelo.
E esse segundo José, mais ainda, porque ele agora, como segundo José, e não é à toa que ele se chama José, vocês vão entender no final da mensagem. Ele recebe a incumbência de guardar aquele que era o portador da salvação da humanidade. Uau! A obra feita pelo primeiro José durou até a chegada do segundo José. Mas quando Jesus Cristo nasce, ele é o Emanuel, o Deus encarnado. Quando ele nasce, levanta-se uma perseguição contra ele, buscando matá-lo. Vou abrir um parênteses aqui. Parte do cristianismo, especialmente do cristianismo não verdadeiro, crê que Jesus, nesse momento aqui, ainda era um bebê. Será que ele era um bebê? Ele não era mais um bebê. Se você procurar Bíblias antigas, eu por acaso falei para minha esposa, eu tenho, né, eu uma vez fui viajar com Vera para Buenos Aires, capital da Argentina, e lá tinha uma feira livre. Como é que se chama aquela feira? Pulga. E aí, no meio da pulga, né, no meio daquela livrarada toda velha, eu encontrei uma relíquia deste tamanho. Uma Bíblia desta grossura, de 1800 e alguma coisinha. Versão King James, original. Uau! Até hoje essa Bíblia é um socorro bem presente nas minhas dúvidas bíblicas. E realmente eu fui lá na Bíblia, porque a nossa já está contaminada pelo tempo. Já mexeram e remexeram tanto na nossa, que daqui a pouco vão botar Jesus de chupetinha no colo de Maria, fugindo para o Egito. Celular na mão. Celular na mão. Mas a Bíblia King James, quem tiver uma versão antiga, ela assevera literalmente em inúmeras passagens que Jesus não era mais um bebê. E esta é a razão pela qual Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Dá para entender? Crê-se que Jesus nesta época não tinha mais de 2 anos, por causa do decreto de Herodes, que ele limitou em 2 anos. Então é bem possível que Jesus tivesse uma idadezinha, como diz a Bíblia King James, ela diz, quando se refere à idade de Jesus nesse momento, ela diz young child. Child quer dizer criança. Criança, child. Young, jovem. A Bíblia diz, era uma criança jovem, mas não bebê. Mas não bebê. E há outros sinais bíblicos aqui que corroboram isso, não vamos entrar, porque não é estudo bíblico hoje, apesar de estar sendo. O que é que acontece? O importante é compreendermos que ele, José, o segundo José, recebe uma missão. O grau de confiança de Deus nessa missão é absurdo. Eu vou te ser sincero. Se eu sou Deus, devido à magnitude da obra, do encargo daquela criança,
que veio trazer salvação ao mundo, e o diabo levanta um imperador para um rei para matá-la, eu colocava algumas miríades de anjos para proteger a criança. Mas Deus não. Por quê? Porque Deus vai confiar em um único homem, uma missão que só se compara à do primeiro José. Como assim? É o Salvador do mundo? Será que não é necessário mandar miríades de anjos para protegê-lo da morte? Entenda o que Deus vai dizer para você agora. O lugar da tua proteção não é o lugar que você está, não é o lugar que eu estou. O lugar que eu estou só será um lugar de total proteção se este lugar é o lugar que Deus quis que eu estivesse. Você está entendendo? Na medida em que nós cristãos nos colocamos no centro da vontade de Deus, aquele lugar, fica tranquilo, não precisa miríades de anjos. Um José, marido de Maria, dá conta de te dar livramento. Deus pode sacar livramento sem mexer com os seres angelicais, dando um encargo a um José. E o José vai se desincumbir disso tranquilamente. Tranquilamente. Então, cuidado aqueles que não andam no centro da vontade de Deus. Você está pisando em zona perigosa. Você está andando num lugar onde Deus não quis que você estivesse. É zona de perigo. Você, ao entrar num lugar ou aonde, se você permanece ou adentra a um lugar onde Deus não quis que você estivesse, saiba, você não tem a proteção de Deus naquele lugar. O que te faz ter a proteção de Deus não é o lugar onde você está, por você ser crente ou não, é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Se você se arroga do direito de acreditar que Deus tem o compromisso de te proteger e de cuidar de você em qualquer lugar que você vá ou esteja, esse entendimento ele é herético, ele é antibíblico. Ele não tem base e apoio na palavra de Deus, nem na vontade de Deus. O lugar mais seguro para você sempre é o lugar onde Deus quer que você esteja. Você está entendendo? Esteja sempre no lugar onde Deus quer para a tua vida. Por isso nós nunca podemos fazer escolhas aleatórias. Vou estar aqui por isso, vou estar ali por outro motivo, vou ir para lá por outro motivo. Não faça escolhas com bases em argumentos aleatórios. Você tem que estar onde Deus quer, onde Deus tem um plano para a tua vida, onde Deus tem um projeto para você, onde a vontade dele aquece que você esteja ali naquele lugar. É Deus quem está no controle. Essa é a única explicação que eu encontro para Deus pegar o Emanuel com exércitos atrás dele, armamento pesado atrás dele, homens de guerra caçando ele, e ele indefeso, com menos de 2 anos de idade,
E Deus dizia assim: basta um José. O que significa basta um José? Basta alguém que eu confie. Basta eu encontrar alguém que eu confie, alguém que seja da minha confiança. E Deus encontrou. Deus encontrou, diz a Bíblia: levanta, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Outro detalhe: quando Deus quer te orientar sobre o escape de alguma situação na tua vida, obedeça literalmente cada vogal, cada consoante, cada sílaba, cada sinal gráfico, cada lugar a que ele está se referindo. Não altera segundo os critérios da tua inteligência. Não altera nenhum tio. Não altera a colocação de uma vírgula. Porque Deus foi claro através do anjo. Foge. É para fugir. Sai fora. Pega o caminho. Deus estabeleceu o caminho. É o caminho que vai para o Egito. Se José não fosse um homem de extrema confiança de Deus, fosse como muito crente é, criador de problema, para que Deus me manda ir para o Egito? A Síria está aqui do lado. O homem e a mulher de confiança de Deus não fica contra-argumentando a palavra do próprio Deus. Aquilo que você não entender da palavra de Deus, calma, depois você vai entender. A Bíblia diz que há tempo e há modo para tudo que Deus faz debaixo do céu. Tempo e modo. Se alguma coisa você não entende, não se desespera, não se apavora. Anota num caderninho, deixa guardadinho, porque haverá lá na frente um momento em que Deus vai te dar a revelação daquilo. Se Ele não te deu na hora que você está pedindo a Ele, é porque Ele ainda não te viu em condições de receber a revelação. Muitas coisas, Rosane, que hoje eu discerno com uma facilidade louca. Há 10 anos atrás, bota muito há 10 anos atrás, a dificuldade era dobrada. Hoje, o touro já está mais amansado. Então, eu já estou mais apto para discernir coisas que eu não tinha aptidão. E por causa da falta de capacidade do discernimento, Deus não revela. Observa que Deus disse para ele: fuja. Fuja significa uma atitude de fuga, uma atitude rápida, uma atitude de quem não vai ficar gastando tempo em preparativos. Não era uma viagem que ele ia fazer, era uma fuga. E Deus especificou: vai para o Egito. Aleluia. Que mistério de Deus com o Egito, né? Primeiro José estava no Egito. Deus o usou a partir do Egito. Aleluia. O segundo José é mandado para o Egito. O primeiro preserva a vida da descendência de Israel. Na descendência está o Emanuel, Jesus Cristo. O segundo está de posse da criança, Jesus Cristo, o Emanuel. E vai para o Egito. Oh, glória. Mas deixa isso aí para um dia, para a gente estudar esse mistério mais profundamente.
Amém? O fato é que, enquanto o primeiro José, o José do Egito, o primeiro José de Gênesis 45, foi a ele confiada a preservação da vida da humanidade e da descendência de Israel, inclusive do Messias, o segundo José foi confiado a ele a preservação do Emanuel, do Deus encarnado, do Deus em forma de homem. Quarto homem da fornalha. Aleluia. O segundo José, ele traz consigo o Emanuel. O Emanuel representa o Cristo, aquele que vem como Messias. Vem com o objetivo de ir para a cruz. Vem morrer pelos pecados da humanidade e com isso trazer salvação a todos os homens. Gente, o segundo José é levantado por Deus para a preservação da salvação de todos os homens. O primeiro foi levantado por Deus para a preservação da vida da nação de Israel, que estava sendo embrionariamente formada. Descendência de Abraão, os patriarcas e todas as suas gerações posteriores, tudo estava sendo protegido pelo primeiro José. Lembra o que eu falei lá no início da mensagem? Eu disse para você: Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de total confiança de Deus. Deus tinha muita confiança neles. Mas nada se compara com a confiança que Deus tinha no quarto homem. No quarto homem. Gravem isso. Nada se compara. Mas vocês começam a perceber o nível de confiança com que Deus trabalha conosco. A maior necessidade de Deus na terra é de homens que Ele possa confiar os seus valores. A maior necessidade de Deus na terra é de Deus poder confiar em mulheres que sejam carregadoras, portadoras dos valores sagrados de Deus. Olha que valor o primeiro José teve em sua posse, em sua confiança, preservar a vida, preservar o destino de Israel, preservar a descendência dos patriarcas, todas as gerações dos judeus, toda a posteridade. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, vem para fora da tenda, olha para o céu, vê se tu pode contar as estrelas do céu. Não posso. Assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar os grãos de areia do mar. Não consigo, não dá para eu contar. Assim será a tua descendência. Essa descendência Deus pôs nos braços do primeiro José. Você está entendendo? Deus colocou na posse, na guarda. Vou falar de uma palavra jurídica aqui. Na custódia dele. Na custódia dele. O segundo José, mais ainda, Deus entrega o próprio Emanuel. Aleluia. O próprio Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda. Está de chorar de alegria, da beleza
dessa revelação. Mas a Bíblia fala de um terceiro José. José de Arimateia. Abram lá em João. Há vários textos, vamos escolher o de João. João, capítulo 19. Depois da morte de Jesus, um homem chamado José, terceiro José, olha o Abednego aí. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, estava camuflado. Undercover. Estava em uniforme de camuflagem, né? Oculto, diz a Bíblia. Por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira a Jesus de noite, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha o Nicodemos aqui, aceitou Jesus, hein? Se converteu. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E ali havia um horto, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Aquele sepulcro era de propriedade do próprio José de Arimateia. Terceiro José. O primeiro, preservação da vida de Israel, preservação da posteridade, preservação da descendência dos patriarcas, preservação de cada judeu, de cada geração que viesse à terra. Segundo José, marido de Maria, Deus confiou a ele a custódia do menino Jesus, do Emanuel, do Deus encarnado, do quarto homem da fornalha. Deus entregou em suas mãos a preservação da obra da salvação, a salvação de toda a humanidade. Por que eu digo a salvação de toda a humanidade? Eu não estou dizendo que todos serão salvos. Eu estou dizendo que Jesus veio para a salvação de todos. Desses todos, muitos serão salvos. E muitos o negarão. Muitos baterão no peito e dirão: não temos parte com ele. Meu negócio é com as trevas. Eu amo o diabo. Eu amo o pecado. Sou ateu. Sou agnóstico. Sou isso, sou aquilo. Cada louco com a sua filosofia de vida. Muitos. Mas muitos seriam salvos. Mas Jesus não veio para salvar muitos. Ele veio para salvar a toda a humanidade. Toda. Lembram da cruz? O pau da vertical está dizendo o quê? Que Deus está religando e religando-se ao homem. E o pau da horizontal anuncia o quê? Que a obra da graça é ilimitada para alcançar todos os homens. Todos os homens. Então, segundo José, era portador de uma custódia do Emanuel. Ele era portador da custódia da salvação de todos os homens. Na hora de emergência, na hora de risco, na hora fatal,
Deus precisa de um crente de confiança. Deus precisa de uma mulher de Deus de confiança. Um homem de Deus de postura, de palavra, de confiança, que recebe a ordem de Deus, não mede esforços. Veja, Jesus não era filho de José. Olha que qualidade esse homem tinha. E Deus confiou o seu próprio filho nas mãos de um José, que não era pai, mas Maria era mãe. Aleluia. Há homens e homens, né? Há mulheres e mulheres. Há homens e mulheres absolutamente de confiança de Deus. Deus pode entregar ouro a eles. Deus pode entregar vida a eles. De repente precisa aparecer dentro da fotografia, tem o quarto homem. Mas falta aparecer o Abednego. O Abednego é José de Arimateia. É o terceiro José. É o terceiro José de total confiança de Deus. Qual era a obra da confiança de Deus posta nas mãos de José? Ele recebeu a custódia, a guarda. Foi entregue a ele o corpo de Cristo. Meu Deus! Será que isso consegue ser maior do que a obra do primeiro José? Sim. Como? Espera. Será que isso consegue ser maior do que a obra do segundo José, que preservou a salvação de toda a humanidade? Sim. Como? Espera. Pensa. Onde está a importância de Deus entregar a você a guarda, a custódia do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, o corpo humano é o que autoriza você estar na terra. Nenhum espírito é autorizado a estar na terra, viver na terra, sem o corpo humano. Jesus havia morrido? Sim. Mas ele ressuscitaria. Ele não receberia um outro corpo. Ele ressuscitaria naquele corpo. E tu não dá um glória a Deus? Tu virou batista, presbiteriano, adventista. Estou brincando, né? São nossos irmãos em Cristo. Estou brincando. Entenda em nome de Jesus Cristo. Entenda a profundidade do que Deus está te mostrando. Espírito nenhum pode estar vivendo na terra, pode estar em contato na terra, do ponto de vista legal, sem um corpo humano. É o corpo humano que nos torna funcionais na terra. Jesus precisaria ressuscitar naquele corpo. O mistério daquele corpo não acabou na sepultura. Não. A sepultura de Jesus nunca venceu o corpo de Jesus. O corpo de Jesus jamais voltou ao pó. Aleluia. Porque ele não veio do pó. Ele é a obra do Espírito. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo.
O corpo de Cristo, aleluia, ele foi entregue em custódia a um homem, a um José. Meu Deus, que mistério do José. Vamos no hebraico para entender mais profundamente isso. Quando Raquel vai escolher um nome, ela vai ser grata através daquele nome, daquela criança, a Deus pela obra da sua gravidez com aquela criança. Então, entre todos os nomes, ela escolheu José. Por quê? Porque José em hebraico significa um filho que Deus me acrescentou. Um filho que Deus me adicionou. Eu não sei se o José aqui, Alexandre, o pai dele e a mãe escolheram José com essa compreensão. Mas é possível que sim ou possível que não. Mas o fato é que o significado do nome tem muito a ver com os chamados desses homens. Mais do que com os chamados dele, com os nossos chamados. De cada um aqui, porque do ponto de vista do significado do nome, cada mulher aqui é uma José. Cada homem é um José. Porque cada mulher aqui, cada homem aqui é portador de uma confiança absurda de Deus. Há algo que vocês, eu e vocês, nos transformamos em portadores da confiança do Senhor. Há valores imensuráveis que Deus te fez portador da custódia desses valores. Deus confia em você. Esse é o clímax do nosso chamado. Esse é o clímax da obra de Deus na nossa vida. Por quê? Por causa do terceiro José, que guardou o corpo. Quando ele guarda o corpo, ele não está guardando só o corpo de Jesus Cristo do ponto de vista físico. Ele está protegendo a igreja, que será o corpo de Cristo. Ele está sendo e fazendo a custódia daquilo que o corpo representará, daquilo para o qual a igreja vai estar ligada àquele corpo. A igreja, depois que Jesus sair da terra, ela será o corpo. Ela é a continuação do corpo. Uau! Olha aqui. Olha aqui. O quarto homem é quem acrescenta filhos a Deus com a obra da salvação. Aquele quarto homem do retrato de Daniel, aquele quarto homem é ele o acrescentador de filhos. Só que ele foi absorvido pela ressurreição e retomou a posse daquele corpo e foi assunto aos céus. Em lugar dele está o corpo, que é você, sou eu, é cada mulher de Deus aqui, é cada homem de Deus aqui. Nós, enquanto corpo de Cristo, somos nós que estaremos recebendo a confiança de Deus. Deus está sendo o depositante em nós. Nós somos o depositário dessa confiança. De quê?
da confiança de acrescentarmos filhos para Deus. Você está entendendo? Quando você prega o evangelho para alguém, você prega com o propósito de fazer com que aquela pessoa saia das trevas para a luz, abandone o império de Satanás e venha congregar na igreja, venha congregar com os santos, venha ser parte do corpo de Cristo. Você é um acrescentador de mais partes do corpo de Cristo. É através de mim e de você que Deus vai produzir filhos para Ele. O que diz a Bíblia em João 1,12? Todo aquele que crer em Jesus Cristo como Senhor e será feito filho de Deus. Quem é o agente, quem é o instrumento dessa obra? Você. Você é o instrumento. Com a palavra da pregação, Deus confiou em você essa pregação. Essa obra é a obra mais importante da terra. Não existe obra no planeta Terra que se compare a esta obra. Não existe. Há muitas obras bonitas sendo feitas na terra. Há muitas obras lindas, belas, feitas no âmbito da cultura, da arte, da engenharia, da medicina, disso, daquilo. Há muitas obras bonitas. Reúne todas elas. Não há que se comparar com esta obra que você é chamado para fazer. Você foi eleito por Deus, escolhido por Deus. Deus depositou em você a confiança de você acrescentar filhos para Ele. Ou você acrescenta ou não acrescenta. Ou você acrescenta e aí você é frutífero, ou você é estéril. E como estéril, não pode acrescentar filho. Não pode adicionar filhos. Eu estou falando no mundo espiritual, não no mundo físico. Entenda em nome de Jesus. Não há atividade nessa terra que se compare com a tua chamada. Não há nada hoje na terra mais importante para a humanidade do que a tua chamada. Não há absolutamente nenhum grau de confiança maior hoje na terra do que a confiança que Deus depositou na tua vida, o chamado de você acrescentar filhos para Deus. E nessa visão, você é o quarto homem da fornalha. Você vai aproveitar as obras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai aproveitá-los. Aproveitar aqueles que são alegoria dos Josés, do primeiro José, do segundo José e do terceiro José. Esses Josés, esses Sadraques, Mesaques e Abednegos, qual foi a função deles? Bom, o primeiro, preservação de Israel, preservação da posteridade, da descendência, das gerações de Israel. O segundo, a proteção da pregação da obra da salvação feita por Emanuel, Deus encarnado. O terceiro, que recebeu a incumbência de guardar, custodiar o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Ele aproveitou aquela obra do terceiro José. Ele entra no mesmo corpo, ele ressuscita naquele corpo. Ele aparece para os apóstolos daquele corpo. Tomé ficou louco. Se eu não tocar, eu não creio. Jesus toca. É o mesmo corpo, toca. Toca aqui do lado. Não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Seja crente, Tomé. Larga a incredulidade. Era o mesmo corpo. O terceiro José foi vitorioso. O segundo José foi vitorioso. O primeiro José foi vitorioso.
Aleluia. O quarto homem da fornalha foi para a glória. E ele deixou o corpo de Cristo aqui. E o José, agora, ele é produtor de novos filhos para Deus. Entenda em nome de Jesus. Você é esse produtor de filhos para Deus. Você é esse gerador de filhos para Deus. Se dedica a esse ministério em nome de Jesus. Evangeliza quem você puder. Abraça as pessoas que você evangelizar. Dá carinho a elas. Dá atenção a elas. Dá aconchego a elas. Ilumina a vida delas. Em nome de Jesus. Aquece a vida dessas pessoas com a luz de Deus, com a luz da inteligência, com a luz da sabedoria espirituais dentro da Bíblia Sagrada. Ilumina com o conhecimento de Deus. Você vai estar gerando filhos para Deus. Aleluia. Você vai estar ali, aleluia, como Deus encarnado. Deus em forma humana, em forma de homem. Aleluia. Nabucodonosor olhou e falou: aquilo ali é Deus em forma de homem, em carne. Jesus era o Deus em carne. Aleluia. Ele veio, foi para a glória. Nós somos o corpo. E como corpo nós temos a incumbência de gerar filho para Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a forma desse corpo. Está entendendo? Sobre esse prisma, quando você olha para a fornalha, você não vê mais Jesus, você vê você mesmo. Você é o corpo. Nabucodonosor viu o corpo, viu a carne, viu a forma. Aleluia. Aleluia. Essa é a revelação mais profunda do teu chamado, da confiança que Deus tem em você. A confiança de Deus é total. Ela é total. A confiança de Deus em José do Egito foi total. Ele teve que ficar 13 anos sofrendo, se purificando, para merecer a confiança. Ele teve que suportar a traição dos irmãos. Ele teve que suportar todo tipo de injúria, de perseguições, para Deus poder prepará-lo para a hora de glória. Se Deus não prepara o homem na dor e no sofrimento, quando ele chega na hora de glória. Vimos aqui a pregação sobre Uzias, né? Que desgraça, que tragédia. Quando ele se viu poderoso, largou Deus. Por quê? Nunca experimentou dor e sofrimento. Mas José experimentou. O segundo José também experimentou. Era desmerecido. Aleluia. Acusavam Maria de ser uma prostituta, tê-lo traído. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de ter uma crise. A Bíblia diz que a crise foi tão forte que ele quis largá-la. Foi necessário um sonho, um anjo aparecer para ele num sonho e dizer: ô meu amigo, essa criança aí não é fruto de prostituição, não. Ela é obra do Espírito Santo. Quando ela nascer, tu vai dar o nome de Jesus para ela. Aleluia. Ele não era pai dela, mas Deus confiou a ele mais do que confiou em qualquer homem na terra. Deus confiou nele. Às vezes você passa por João, vai lendo a Bíblia, aí vê José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus. Talvez você não tenha discernimento do que isso significa. Ele foi eleito, escolhido. Deus confiava muito nele. Deus estava confiando o corpo, a integridade do corpo. O corpo tinha que se manter íntegro. Havia N
havia autoridades dispostas a desaparecer com aquele corpo, queimá-lo, incinerá-lo. Deus precisava daquele corpo íntegro. Precisava um crente de coragem para ir a Pilatos e dizer: eu quero o corpo, eu quero a custódia do corpo. E Deus toca em Pilatos para aceitar, e ele passa a receber a custódia dada pelo Pilatos. Meu Deus, nós somos esse corpo, porque Jesus ressurgiu naquele corpo íntegro. Aleluia. Nós hoje, Jesus nos chama de corpo de Cristo. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Não há nenhuma organização na terra, não há nenhuma entidade na terra, não há nenhuma companhia, nenhuma empresa, nenhum negócio, não há, com uma atividade de importância semelhante à do corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo, com o chamado de produzir filhos para Deus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 10, verso 27, que só há uma coisa que despedaça o jugo. Só há uma coisa. E o profeta Isaías chama essa coisa de a unção. Não há absolutamente mais nada poderoso o suficiente para despedaçar, para desfazer, para destruir qualquer jugo na nossa vida. A Bíblia nos ensina. Bom, antes disso, o que é um jugo? Jugo é uma prisão. No tempo dos escravos, o que os senhores de escravos faziam com os escravos? Colocavam jugos no pescoço dos escravos. Esses jugos eram 2 paus, 2 réguas de madeira, uma de cada lado do pescoço, e ali naqueles paus, com correntes, os escravos eram fixados, eles eram aprisionados, e eles não podiam se mexer com aquele jugo, eles não podiam ser livres com aquele jugo. Aquele jugo retirava qualquer capacidade deles de ir e vir, qualquer liberdade, qualquer outro direito. O jugo neutralizava. A Bíblia usa essa palavra jugo no mesmo sentido para falar da obra do diabo contra nós. O diabo tem colocado jugos na vida das pessoas. O diabo tem colocado prisões na vida das pessoas. Por isso eu quero orar agora em nome de Jesus Cristo, porque
Se houver alguém aqui preso por algum jugo do diabo, em nome de Jesus, lembre-se, só a unção pode despedaçar o jugo. Unção é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Só a unção pode despedaçar o jugo. E eu creio profundamente, porque eu tenho visto na minha vida jugos que me prenderam no passado, jugos aos quais eu estava acorrentado, jugos aos quais eu estava prisioneiro e preso. De repente, a unção entrou na minha vida e despedaçou com esses jugos. Eu queria fazer essa oração por você nesta noite. Eu não sei se você está prisioneira de um jugo, onde a tua liberdade já não existe mais. Um jugo de uma prisão, de uma enfermidade que você vem orando e nunca se vê livre dessa enfermidade. O jugo de uma depressão, que por mais que você seja membro de uma igreja, por mais que você crê em Cristo Jesus, esse jugo, essa prisão não desaparece. Essa prisão ainda te atormenta. Há pessoas que sofrem jugos na sua vida psicológica, emocional, estão escravizadas nas emoções, estão escravizadas no psicológico, não têm paz, só experimentam tormento, vão pulando de uma tempestade para outra e para outra. Então você está prisioneiro ou prisioneira de um jugo de Satanás. Talvez você esteja prisioneiro ou prisioneira de um jugo de dores no teu corpo, dores na tua alma, dores que te assombram. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre a quantidade inumerável de tipos de jugos diferentes que os demônios colocam sobre as pessoas, colocam sobre as vidas, mas eu quero te falar do remédio, e o remédio é a unção. Eu quero te falar, não quero gastar tempo com aquilo que o diabo pode fazer, eu quero gastar tempo, e por isso a oração que eu quero orar, gastar tempo com aquilo que Deus pode fazer, que a unção de Deus é a solução. Ela não é mais uma solução, ela é a única solução. Por isso eu te conclamo em nome de Jesus a você buscar a unção de Deus, a você buscar o poder de Deus. Não fique preso dentro do jugo da religião. Cristianismo de verdade não é religião. Religião é jugo, é cangalha que se põe no pescoço das pessoas e tornam elas escravas. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, o teu tempo é já, Espírito Santo. O teu tempo é agora, Senhor. Esse é o teu tempo, Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos na dispensação do Espírito. Em nome de Jesus, meu Pai da glória. Esse é o teu tempo, Senhor. Manifesta a tua unção na tua igreja, Pai. Nosso corpo é templo do Espírito, Senhor. Nosso corpo é templo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, a palavra de Deus, a tua palavra diz que Jesus veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. Através da unção, através do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrama, Espírito de Deus, a tua unção, Senhor.
Libera a tua unção sobre cada vida nesta noite. Unção que despedaça o jugo, Senhor. Manifesta agora a tua unção, Senhor. Despedaça todo o jugo no psicológico dessa pessoa. Despedaça todo o jugo na saúde dessa pessoa, Pai. Toda cangalha, Espírito Santo, despedaça agora esses paus. Despedaça agora essas correntes de bronze, Senhor. Essas prisões do inferno, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, derrama a tua unção agora. Desce a tua unção sobre essa vida, Pai. Desce a tua unção de glória. Desce a tua unção de poder, meu Pai. Em nome de Jesus. E vai despedaçando esse jugo dessa enfermidade no corpo desse homem, Pai. No corpo dessa mulher. Em nome de Jesus, todo jugo de enfermidade seja quebrado agora, em nome de Jesus, pelo poder da unção do Espírito de Deus. Todo jugo maligno do inferno que atormenta esta vida seja despedaçado agora, seja aniquilado agora, pelo Espírito Santo de Deus, pela unção do poder do Espírito de Deus. Faz cair, Senhor, sobre essa igreja a unção do teu Espírito, meu Pai. Espírito Santo, faz cair a tua unção sobre essa igreja, Senhor. Faz cair, Senhor, a tua unção sobre a vida do teu filho. E vai despedaçando todo jugo orquestrado na macumbaria, Pai. Jugo orquestrado na feitiçaria. Jugo orquestrado, meu Pai, nas correntes de bruxaria, meu Pai, que estão prendendo vidas aqui dentro, Pai. Em nome de Jesus, com a tua unção, Espírito Santo, em nome de Jesus, todo jugo seja despedaçado. Jugo do casamento, Senhor. Jugo, meu Pai, quebra agora em nome de Jesus. Jugo do inferno, de desentendimento, de contenda, sem sentido, sem lógica, Pai. Em nome de Jesus, isso é jugo do diabo. Quebra, Senhor. Quebra, Espírito Santo. Quebra, Espírito Santo. Derrama a tua unção, Espírito de Deus. Derrama a tua unção. É pelo poder do teu Espírito, Senhor. É pelo poder do teu Espírito. É a tua palavra, Deus, não é a minha, que diz em Isaías 10:27 que a única coisa capaz de destruir o jugo é a unção, Senhor. Derrama a tua unção por amor dos teus filhos, Pai. Por amor dos teus servos, Pai. Por amor da tua igreja. Por amor do corpo de Cristo na terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, despedaça pelo poder da unção. Vasculha, Senhor. Vasculha, Espírito Santo. Vasculha no corpo da tua filha, no corpo do teu filho, no sangue dele, nas veias. Vasculha nos órgãos, Senhor. Onde tiver o jugo do diabo, quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra pelo poder da tua unção. Quebra pelo poder da tua unção. Quebra, Senhor. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja liberto de todo jugo em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja liberto de todo jugo em nome de Jesus. Sai daqui nessa noite liberto de todo jugo. Liberta de todo jugo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre, seja livre. Diz para as pessoas ao teu redor, diz e profetiza: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Ministra, ministra, ministra. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre de todo jugo, de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor.
Aleluia.